Então, eu vou passar a palavra para o Paulo. Gostaria de uma salva de palmas aqui. Eu consegui copiar para o PEN, aí se quiser passar o PEN para lá, que é mais fácil. Aí enquanto você vai passar. E aí tem 2 PDFs que se você conseguir colocar. Bom dia, gente. Enquanto o Fernando arruma aqui, eu vou falar um negócio com vocês. Que legal. Para não falar uma expressão mais chula, né? Mas que legal a gente estar aqui hoje. E a minha alegria de poder falar que o Fernando está mentindo. O Fernando está mentindo pelo seguinte: o trabalho da comissão organizadora é desses 4 meninos com quem eu tenho o orgulho e o prazer de trabalhar. Desculpa, eu estou emocionado. Vários profissionais que estão aqui formaram pessoas, né? E eu tenho dito que mais importante do que qualquer livro, qualquer paper ou qualquer linha de software que a gente tenha produzido, a nossa missão como professores universitários é essencialmente formar pessoas. Não é publicar, não é fazer número, não é dar satisfação a avaliadores em primeiro lugar. A nossa missão é essencialmente com as pessoas, porque o que a gente faz na vida é para as pessoas. Tudo que a gente faz são para as pessoas. E ao longo dessa trajetória, aconteceram fatos quase aleatórios que nos trouxeram aqui hoje, que é essa linguagem que acabou se tornando tão importante na estatística e que me ensinaram muitas coisas, mas principalmente quando o Fernando coloca ali a defesa do software livre, dados abertos e divulgação do que a gente faz, o óbvio de que o conhecimento não tem dono. O conhecimento, quanto mais você compartilha, mais você recebe. E nós estamos aqui, nós temos colegas aqui que têm uma longa história na comunidade estatística. Eu vou me permitir não citar nomes, mas basta vocês olharem para o lado e vocês vão saber. Várias pessoas que têm uma contribuição imensa. E essa questão do conhecimento não tem dono, software não tem dono, linha de código não tem dono. Isso é quase que óbvio para os alunos de hoje. Né? Houve um tempo que a gente falava assim: nossa, tem uma geração aqui que já nasceu existindo o computador, porque antes tinha a geração que nasceu antes do computador, depois não, tem a geração que já nasceu depois do DOS, depois não, tem a geração que já nasceu depois do Windows, já nasceu e já chegou na universidade, né? Gerações de alunos, né? E agora a gente já está na geração de alunos na universidade que já nasceram quando existiu o R, o que é, para quem tem uma perspectiva de tempo, algo bastante interessante. Então, nesse sentido, eu escolhi para falar aqui uma coisa emprestada de uma palestra do Meetup de 2015 já. Nessa área a gente se assusta como o tempo passa rápido, né, Dalton? Com algumas coisas da história do R que talvez vocês conheçam e algumas coisas que eu vivenciei e que fizeram com que os fatos que o Fernando falou aqui da construção do grupo da UFPR, que inegavelmente tem uma contribuição no nosso país na difusão desse recurso profissional que nós temos. Eu vou contar um pouco dessa história e fazer alguns comentários, talvez apontar algumas coisas que me parecem particularmente importantes. Como é que eu passo aqui, Fernando? Tem um passador. Se quiser que eu passe. Tá vendo? Eu aprendo tudo com esses meninos. Eu não ensino, já foi o tempo que eu ensinava alguma coisa para eles. Eu aprendo tudo. Você sabe que tem assim, eu ficava lá no LEG, né? No LEG, no início, praticamente só tínhamos eu, a Silvia, né? O LEG era a minha sala quando ele começou. A minha sala tinha um pouquinho mais de espaço, eu tive 2, 3 bolsistas, a gente arrumou 2, 3 mesas e era o LEG. E ali começou o LEG. Depois nós tivemos um projeto que nós tivemos a oportunidade de ter um grupo maior de bolsistas, aí conseguimos um espaço físico.
E esses meninos iam toda hora na minha sala perguntar as coisas e tal, como é que é isso, como é que é aquilo, contar as coisas, falar com a Silvia, né? Os meninos vão lá conversar, eu gosto de conversar com eles e tal. Hoje é o contrário, eu vou na sala deles perguntar lá como é que é isso, como é que é aquilo, né? Então eles me fazem sentir jovem, eu sou um aluno deles ultimamente. Mas vamos ver se eu consigo passar os slides aqui. Aqui, Fernanda? Ah, é o de baixo. Então vamos lá. De onde veio essa história? Recursos computacionais em estatística tem, sem dúvida, uma longa história. Eu estava montando essa apresentação, lembrando a apresentação do professor Décio numa RBRAS sobre os computadores. Lembra disso, Clarice? Lembra, Roseli? Tadeu também está aí, lembra? Ele falando da história dos computadores, etc. Então tem uma história muito grande, muito bonita, né? E essa palestra do professor Décio foi muito interessante. Mas eu vou dar um pulo mais para a fase que eu vivenciei nas décadas de 80 e 90, que sem dúvida a proliferação dos PCs, que hoje é uma coisa normal e daqui a pouco nem computador vai ter, foi um grande salto no acesso ao recurso de ter software para trabalhar como estatístico, trabalhar com atividades estatísticas e afins, né? E se fazia muito com linguagens, Fortran, C e outras linguagens, e haviam poucos softwares. Na década de 80 e principalmente na década de 90, houve um crescimento muito grande, uma oferta de softwares que foram aparecendo, a maioria deles comerciais, a maioria com licenças e cópias pagas, né? Você tinha que pagar a licença do software, ou pagar para obter uma cópia e depois pagar para obter a nova versão, a nova cópia, etc. A maioria não era muito versátil em termos dos diferentes sistemas operacionais da época. Algumas, mas não todas, gratuitas, por exemplo, o EpiInfo, vários de vocês aqui devem ter trabalhado no EpiInfo, fazer questionário, dados médicos, etc. Eram gratuitos, mas não eram código aberto, que é uma coisa diferente. Então esse era o cenário na qual a minha geração foi educada nos recursos computacionais. Eu comecei, depois eu escrevo ali, lá em Lavras, na minha graduação, ter contato numa aula de computação sem computadores, porque o departamento não tinha recebido os computadores ainda, então nós fizemos metade do semestre só escrevendo algoritmo, sem ter nenhum computador. Aí no meio do semestre chegou uns TKs, TK-85, um que você ligava na televisão, lembra, Rondon? Aí a gente começou a usar disquetão de 5 1/4 depois, aí tinha o CP500, que eu podia usar porque eu era orientado do Luiz Henrique, então eu era um dos poucos 4 ou 5 que podia usar o computador lá. Enfim, e aí depois rapidamente vieram os PCs e os softwares, etc. E a gente saiu da linguagem, tinha um pouco de linguagem Basic, o primeiro programa que eu escrevi na vida foi usando a linguagem Basic. Mas código aberto era um negócio que nem se falava muito na comunidade. No meio dessas coisas todas, surgiu no Bell Labs, e a referência principal é o John Chambers e o grupo dele que trabalhava lá, a linguagem S. Essa é uma linguagem, a especificação da linguagem, com as características da linguagem, etc. Isso é um trabalho interno. A partir dessa linguagem, surgiram os 3 livros, o livro azul, o branco e marrom, como o pessoal gosta de comentar, que dão os panoramas da linguagem. E principalmente o livro branco, ele fala, o terceiro livro, mais da linguagem como instrumento para modelagem estatística. Então ali que você começa a ter a função famosa LM, que todo mundo já usou um dia, etc. Então ali que aquela linguagem vai caminhando no sentido de permitir a construção de um software estatístico. E aí uma empresa chamada Microsoft, ela faz o S+, um produto comercial, era um software comercial, que ganhou uma certa visibilidade, né? Existiam outros softwares de qualidade na época, mas o S+ foi uma implementação dessa linguagem. Ele tem o que se chama a linguagem S3, com a qual ela se iniciou, e depois a linguagem S4, que é uma outra implementação, uma outra versão dessa linguagem. Então, hoje em dia, o pessoal do R Core Team gosta de dizer o seguinte: existe a linguagem R e dialetos dessa linguagem.
E era o dialeto S3, S4 e posteriormente o R como um novo dialeto dessa linguagem. Mas o mais importante, e esse é um fator que eu sempre falo, sempre conto essa história porque eu acho que ele é importante, é o fato que na década de 90 o Linux começa a ganhar visibilidade. Os departamentos de estatística no mundo rodavam os sistemas operacionais diversos, mas basicamente tinham alguma coisa que rodava o Windows e quem rodava coisas um pouco mais pesadas, etc., tinha um grande uso dos sistemas Unix. Então, o Unix da Sun era um sistema operacional, não era aberto, não era gratuito, nada, mas ele dominava vários departamentos de estatística, principalmente nos grandes centros da Europa, Estados Unidos, etc. E aí, esse fato foi fundamental, porque o Linux começa a ganhar momentum, e aí você tem o surgimento do Linux, mas você não tem imediatamente um software estatístico para Linux. Lembra que eu falava que tinham softwares, mas os softwares não eram escritos como são hoje, pensando que você pode usá-los em diferentes ambientes operacionais. Então, quem queria fazer análise estatística à época, nesses sistemas Linux, ia usar um código C, um código Fortran, era programação em linguagens mesmo, não era exatamente o uso de software, de aplicativo como a gente tem a noção hoje. Então esse era o cenário, e esse cenário foi determinante. Eu falei isso e vou escrever isso mais à frente, e já conversei com outras pessoas que também compartilham isso. Eu me lembro conversando com o Brian Ripley uma vez, e a gente tocando exatamente nesse assunto, como que esse gap que apareceu do crescimento do Linux sem ter um produto de software foi determinante para a proliferação do R como linguagem, porque ele aparece para preencher esse gap. Eu costumo falar uma conjectura que se o S Plus tivesse sido mais rápido em lançar a sua versão para Linux, talvez o R não tivesse ganhado o momento que ganhou, porque da mesma forma o sistema SAS, programa de alta qualidade da estatística, que já era bastante usado, com uma longa história, muito mais longa, ele tinha uma licença para Linux muito complicada, inclusive era muito mais caro do que para outro sistema operacional. Então isso também favoreceu, digamos, ou criou uma janela de oportunidade, e os usuários desse sistema Linux viram no R uma forma de preencher essa janela. Então esse para mim é o fato que eu atribuo como determinante para que a linguagem tenha ganhado o espaço que ganhou. Na década de 90 também, esses dois professores da Universidade de Auckland fizeram um sistema quase que despretensiosamente para dar suas aulas, para fazer as coisas, com uma reimplementação da linguagem S na forma de um sistema que combinava características da linguagem S de uma linguagem que nunca decolou muito, que chamava Scheme, então o S tem a aparência, o R tem a aparência do S e a semântica do Scheme. E aí as notícias correm, eles publicam um artigo sobre esse sistema deles numa revista de news da linguagem S, e aí a comunidade toma conhecimento disso, as pessoas passam a se interessar, especialmente um pesquisador chamado Martin Mechler, é determinante no contato com o Rosy Hacker e com o Robert Gentleman, no sentido de falar, pô, vocês têm um negócio legal aí, vamos abrir o código disso, vamos deixar isso para a comunidade. E isso gera uma coisa, inclusive, que demorou a resolver, que era uma questão de propriedade junto à Universidade de Auckland. Porque na época não existia cultura de software livre, e eles desenvolveram, e tinha uma questão de licença, porque eles desenvolveram isso como um projeto da universidade, e a universidade então havia uma pendenga, né, que se o R seria um produto da universidade.
Percebem a questão? Isso ocorre em vários centros. Se vocês conversarem com o pessoal do INPE, eles vão contar a história do Spring, um software famoso de geoprocessamento, e a dificuldade com o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia que financiou esse projeto para poder abrir o software, tanto que depois eles fazem a reimplementação com TerraLib, uma biblioteca de código. Mas essas questões de licença, algumas pessoas aqui vão entender isso até mais que eu, são cruciais, e essa questão da pendenga com a Universidade de Auckland demorou a se resolver, mas foi resolvido em algum momento. Então esse é um ponto importante. E à época havia muita dúvida, incerteza, suspeita, uso, não uso, será que eu gasto tempo com isso? Será que esse software tem futuro? Não tem? Porque era um projeto pequeno, né? Se compôs o R Core Team, com a composição que vários de vocês devem se conhecer, mas era um produto ali que ninguém queria apostar todas as fichas. E tem uma história que eu acho muito bonitinha, que o Brian Ripley e o Bill Venables já tinham um livro escrito baseado no S, que era o MAS, Modern Applied Statistics with S. E já tinha a edição do livro sem a linguagem. E aí os dois tomam contato com R e fazem uma opção entre eles. Isso eles me contaram pessoalmente. Fazem uma estratégia. Qual que é a estratégia? Esse negócio é legal aqui, mas nós já estamos com uma boa quantidade de linha de trabalho no S+. Nós somos dois, então faz o seguinte, vai o Brian mexer nesse tal de R aí, e o Bill Venables fica um pouco aqui mais, continuando dando as coisas no S, etc., mas sem participar do Core Team. O Brian Ripley é membro do Bill Venables, do Core Team, o Bill Venables não é, mas ele acompanha tudo, sabe tudo, o programa. Nossa, quando o Bill Venables veio no Brasil, lá convidado para esse carro, eu olhava a programação dele e falava, nossa, coisa linda, né? Que nem você vê um quadro de um pintor, né? Uma programação elegante, né? Um negócio impressionante. E aí eles fazem, vocês percebem? Então, duas pessoas que têm um profundo conhecimento da linguagem estavam com o pé atrás, né? O Brian Ripley, para quem não sabe, tem um certo momento do R que ele é responsável de mais de 50% das linhas de código do R. É um negócio impressionante. O homem era uma máquina de trabalhar, programar e responder na lista do R. Ele respondia tudo. E era uma brincadeira. Eu fui no congresso uma vez que um cara mostrou uma foto do chamado Ripley Wearable Computer. Que fala, não, ele usava um computador igual a gente usa roupa. Aí era uma roupa assim, e o cara com desktop, uma coisa aqui, um teclado, um monitorzão daquele, não é LCD não, aquele monitorzão antigo, chamava de Ripley Project, antes do filme. Então, era uma máquina de responder e-mails, e isso é outra coisa que eu considero um segundo ponto importante. A lista funcionou e o Brian Ripley educou as pessoas, tanto que o homem virou verbo, né? Quem escrevia na lista morria de medo de ser riplado, né? Não é isso, Benilton? Que era porque você escrevia qualquer coisa, você não pensasse muito bem no que você escreveu, você recebia uma resposta, né? Eu lembro de uma bonitinha, alguém perguntando, não, mas eu fiz aqui talento, essa linguagem aqui, em outra eu vou conseguir tal desempenho, eu sei que a diferença dava 3 segundos no final, aí o Ripley falou, não, se você fizer assim o tempo fica igual, e by the way, o que você vai fazer com esses 3 segundos que você economizou? Você vai fazer durante esse tempo, né? Então tá. Mas então, isso é para situar, né, que a gente vê o R no que é hoje. Na época as pessoas olhavam com aquilo, não, será que vai... meio que a história do Julia, só que hoje o Julia tem muito mais penetração, porque a gente já tem uma criação, uma cultura de criação de software, de absorção, etc., né? Mas ninguém queria botar todas as fichas. Bem, o R Core Team consegue se organizar com páginas, o sistema de pacotes do R, que é um sistema que herda de outras linguagens, mas é um sistema extremamente efetivo. As listas, foram surgindo outros recursos diversos, e até que em 29 de fevereiro, essa escolha de data certamente não foi casual, né? 29 de fevereiro,
é a data oficial do lançamento do R 1.0 no ano de 2000. Né? Na época haviam alguns poucos pacotes, o Fernando já mencionou, a GeoR, eu já tinha a versão GeoS, era o software que eu vinha desenvolvendo de estatística espacial, geoestatística, no meu doutorado, eu já tinha a versão, e aí migrei. Tanto que, se bobear, capaz de até hoje, eu ainda encontrar lá no código da GeoR, assim, uma função is_are, que é um if. If is are, faça isso. Else, faça aquilo. Porque em alguns pontos a linguagem do S Plus e do R eram diferentes. E você não queria fazer um software para cada um. Então você tinha, eles criaram essa função, que aí você, na hora de rodar, dependendo do ambiente operacional, ele fazia uma coisa, o ambiente S Plus ou R, ele fazia outra coisa. Ontem eu fui dar uma olhada, tem 12.585 pacotes, é brincadeira, né? 12.585. Durante muito tempo essa criação de pacotes era lenta, então o crescimento foi de fato exponencial. A GeoR são lembranças afetivas, né? Uma lembrança afetiva que eu tenho e que fala das dúvidas, incertezas e suspeitas, é que o local grupo da Royal Society, da qual eu fazia parte, convidou o Brian Ripley para a Universidade de Lancaster, que era uma universidade bem ligada a questões de computação, para dar uma palestra no departamento sobre o R e o que era o R. Uma universidade que tinha uma produção grande, inclusive tinha pacotes e softwares para S+. E vai lá o Brian, e o Brian resolve ficar com a gente lá 2, 3 dias, e ele senta comigo do meu lado, eu morrendo de medo de tomar uma... e me ajuda a limpar o código da GeoR para fazer o primeiro lançamento da GeoR. Que ele falou, não, esse seu trabalho tem que virar um pacote do R. Aí ele me senta e me ajuda e corrige meu código C, melhora o meu código C, dá um monte de dicas, é uma memória afetiva que eu tenho, para vocês verem como é que havia, né, uma dúvida, né, se o R ia mesmo decolar. Hoje o R, eu diria, sem medo de errar, que o R quase que se confunde com estatística hoje, né? Quando a gente fala com pessoas de outras áreas, ele virou um patrimônio da comunidade, como alguns outros softwares viraram, né? Alguns softwares comerciais também viraram um patrimônio da comunidade estatística, dado o volume de usuários e a quantidade de trabalhos neles baseados. Então o R se somou a essa lista. Há quem diga, eu concordo, que ele se tornou quase que uma língua franca da estatística, né? Às vezes você vai falar uma coisa, ao invés de dar um conceito, você dá um comando do R, como se fosse quase a mesma coisa, né? E da suspeição, se ia dar certo ou não, a gente migrou para a integração. Então vários softwares comerciais, inclusive, hoje usam o R dentro deles, ou o R está embarcado em outros sistemas, etc. Então essas questões se diluíram, não só pela qualidade, por ser software livre, etc., mas porque a cultura da relação nossa com softwares e aplicativos mudou. Gente, a gente acha normal hoje pegar o celular, ir na Play Store e baixar um software, baixar um aplicativo para o seu celular. Não era assim, né, Rondon? Não era assim. Ninguém dava nada de graça. Como é que é isso? Eu não vou cobrar. Tá certo? Então isso foi uma mudança cultural importante. As companhias achavam que iam ganhar dinheiro vendendo software. Não dá mais para ganhar dinheiro vendendo licença de software, né, Dalton? O pessoal vendia licença de software. Hoje ninguém mais vive de vender licença de software. Você viabiliza o negócio de software hoje, o Ikenaga está aí também, ó, por outros caminhos que não é vender a licença. Essa mentalidade de hoje, que você baixa o software que você quer da internet, não era assim. Era muito diferente. Hoje em dia, várias comunidades a gente vê interagindo. O Wagner e o Valmes foram dar aula na biologia, chegaram lá, os alunos da biologia já usavam R, porque eles faziam aula no 6º período, todos já sabiam usar R, porque usavam nos seus projetos de iniciação científica. Estou falando de graduação, não estou falando de pós-graduação, não. Então, hoje já não é uma coisa... Quantas palestras eu dei, meu Deus do céu, tentando mostrar o que é o R, convencer que era um negócio legal, né? Não devia ter falado nada daquilo. Perdi tempo. As pessoas olhavam com cara suspeita. Devia ter deixado os fatos acontecerem por si só, né? Mas enfim,
E virou um patrimônio, então, não só da comunidade estatística, mas é um patrimônio da comunidade científica hoje, né? Ele, junto com outras linguagens que são vastamente utilizadas hoje, são realmente instrumentos de trabalho, como Python e outras linguagens que têm uma penetração muito grande hoje. É sempre bom lembrar, mas o que é o R mesmo, né? Então eu fui lá na FAC ontem à noite e falei, mas o que é o R? E a definição é talvez singela, é um sistema estatístico para computação e gráficos, que consiste de uma linguagem, runtime environment, com gráficos, um debugger e acesso às funções do sistema e habilidade de rodar programas armazenados em arquivo de comandos. Curiosa a definição, né? Mas essa é como os deuses do R intitulam o seu próprio trabalho. O que é fundamental, que é o programa de código aberto, não é de domínio público, gente. Volta e meia as pessoas falam, R é domínio público. Não, não é. Domínio público é uma coisa, código aberto é outra. Não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O R tem o código sob a responsabilidade da Hard Foundation, certo? Domínio público é outra história, tá? Então, não falem por aí que o R é domínio público. Ele é um software livre, mas não é domínio público. Mas o importante é que trabalha em qualquer sistema operacional, né? Nós temos um colega do Pará que sempre gostava de ir nos congressos há uns anos atrás com um celular com R instalado rodando no celular dele. Então, você pode rodar em vários mecanismos. Um pouquinho aqui, eu já contei um pouco a história, né? Mas eu sempre gostei de computação, embora nunca tenha estudado formalmente, e eu tive várias oportunidades na minha graduação na ESAL, agora UFLA, e depois na Exalc, que sempre teve uma parte muito legal de acompanhar os cursos. A gente usava Keywriter, né, Clarice? Usava Lotus 1, 2, 3, o Glean, né, para as aulas da Clarice, usava o Sanest, do nosso querido professor Amauri, né? Então, tinha um programa, como é que chamava, Tadeu? O programa que você fazia de matrizes? Algema, né? Isso, eu estava tentando lembrar ontem, não lembrava, Tadeu. Então a gente usava bastante recurso, a Exalc sempre teve essa cultura, e era muito legal, né? Eu olhava aquele universo todo, achava aquilo muito legal. Cada programa com a sua especificidade, com o seu foco. Eu vim para o UFPR trabalhar para cá, o departamento estava feliz porque tinha recebido 4 PCs, com 1 mega de RAM. Então eu estava, uau, 1 mega de RAM, sensacional. E aí a gente começou a cultura do laboratório através de assessoria estatística, mas começou a dar cursos de análise de experimentos e tal, com os recursos. E digo sem medo, talvez com alguma vergonha, mas sem medo de confessar, que usamos muito software pirata. Usamos muita licença ilegal de software. Mudamos muita data, vocês sabem do que? Né? Então, essa situação, ela ocorria. Alguns softwares tinham licença para estudante, Minitab, por exemplo, tinha uma licença para estudante, etc. Existia um certo acordo tácito das empresas com as universidades, que ninguém se importava, porque as pessoas gostavam que as pessoas eram treinadas em usar aquele software, porque depois iam virar profissionais e iam recomendar aquele software. Lembra, nós estamos na época que as pessoas achavam que vender licença de software era como você ganhava dinheiro. Você escrevia o software, compilava e ganhava dinheiro vendendo software. Então existia essa cultura, né? Eu me envolvi bastante com o laboratório, eu me lembro até hoje, a primeira vez que nós ligamos 2 computadores em rede com Windows Workgroups, uau, fizemos o Sanest instalado num computador rodar no outro, né? Tendo som, porque a gente não tinha HD suficiente, então tinha que, né? A ideia de fazer terminal meio improvisado. A rede não era esse cabo azul, era um cabo tipo cabo coaxial de antena, que você ia ligando um no outro assim, aí quebrava, dava um problema, você perdia a rede inteira, você não perdia porque era ligação em série, não era em paralelo. E a gente fazia, e eu não tenho habilidade manual, e tinha que fazer aqueles cabos, então a gente fazia a parte física, a parte lógica, a parte de programa, tudo. E
E nesse ambiente foi crescendo, mas sempre aquela vontade de usar algo diferente. Meu colega Alexandre Trovon, vice-diretor do setor hoje, um dia foi lá e instalou o Linux numa máquina para a gente achou mó barato, internet, e-mail, o departamento de estatística foi o segundo departamento a ter e-mail na UFR, atrás só da informática, mas batia naquela coisa, não tinha software estatístico. Por que você não usa o Linux? Porque eu preciso de software, eu não preciso só de linguagem, eu preciso que as pessoas façam análise estatística, a gente ensina estatística para outros cursos, façam num ambiente que tenha software, que não tenha só uma linguagem. Então, tinha todas essas dificuldades. Bem, aí eu vou fazer meu doutorado em Lancaster e encontro lá o Unix S+. Antes de ir para o doutorado, a gente fez 2 cursos interessantes. A Clarice veio dar um curso para a gente de GLM, né? No meio do curso eu saio para casar com a Silvia. Eu saí, dei uma casadinha e voltamos para o curso. O tempo do casamento foi o tempo do intervalo do café à tarde. Foi o tempo da gente ir no cartório e voltar, né? Então não tivemos problemas de ter testemunha para o nosso casamento, né, Silvia? E deu certo, nós estamos juntos até hoje, a gente se ama, né? Então... E nessa história também a gente aprende um pouquinho de S+, que era o que a gente precisava. Eu chego em Lancaster, leio um livrinho de um sujeito chamado Krause, The Introduction to S and S+. E leio aquele livro na primeira semana de Lancaster, faço todos os exemplos, que legal. Aí começo a programar já a estatística imediatamente. Então foi assim que eu tive contato com essa linguagem. Durante o tempo que eu fiquei no doutorado, vejam só, nós estamos num departamento que tinha vários grants muito grandes da União Europeia, mas nem por isso tinha preocupação com o custo que se pagava. Você gastava uma boa parte do budget, do orçamento do departamento, com custo de software. E o software era S+, que era pago, e o Unix, que era extremamente caro a manutenção do Unix. E aí o pessoal falou, não, vamos racionalizar o recurso. Começa uma cultura de Linux lá, não sem resistência, tá? Se você vai introduzir uma nova cultura, o Rondon está aqui, né? Resistência não é fácil, mas é natural, as pessoas têm resistência, eu também tenho. Mas gradativamente o Linux e o R vão dominando a cultura do departamento. Então a gente sai de um sistema baseado em máquinas Suns para rodar um terminal em Linux, máquinas ligadas em Linux, um cluster de computadores. Então você tinha um servidor que era um cluster de máquinas Linux. O técnico que auxiliava e faz trabalho de pesquisa era um gênio da informática formado em física chamado Barry Rawlinson. É um cara muito interessante de Lancaster, é o grande arquiteto dessa mudança, de você criar um sistema que o seu servidor é um cluster de PCs Linux. Você pega ali 5 máquinas. Nós tínhamos uma máquina que era o Iceflow e 5 máquinas com o nome de pinguim, claro, porque cada máquina era o nome de pinguim. Aquilo é um cluster, você tinha migração de processos, tudo feito por um programa chamado Mosix, e você coordenava isso tudo. Para vocês terem ideia, gente, as máquinas Unix na época tinham um HD de 500 megas, meio giga. Era o HD para o departamento inteiro. Eu não vou nem falar, memória, quando muito, 32. Então, é outra escala, né, nesse mundo que a gente está. E aí essa coisa aparece e começa a ganhar a comunidade. E tem uma outra memória afetiva aqui também, que o Patrick Brown, que era um colega de doutorado, como é que eu faço aqui, Octavio? E eu somos chamados a escrever no Bayesian Bulletin, em 2001, um artigo review, tá? Eu vou deixar a apresentação, se alguém tiver, introduzindo o R para a comunidade bayesiana. Olha só, que coisa engraçada, né? Porque, vocês verem como a coisa não era usada. Aí a gente está basicamente falando ali, olha, o R é legal, então, vocês, né, podiam dar uma olhadinha. Olha só a frase inicial. A escolha de um ambiente computacional estatístico é um tema recorrente e, em geral, uma fonte de visões conflitivas. E aí a gente faz um pouco elabora. Lá pelas tantas,
Ele escreve, a gente escreve lá, o Patrick, o ARData mais antigo que ele tinha encontrado no computador dele era de 99, e eu começo a usar a partir de janeiro de 2000, porque o S Plus estava fazendo água na questão de memória no computador, os computadores que a gente tinha. E aí o meu orientador deixa eu instalar o R no computador dele, que no departamento não podia, e eu acesso via SSH, via conexão remota, e começo a rodar as coisas no computador do meu orientador, até que um dia que ele chega lá: Paulo, não está dando aqui, você está usando todo o HD, toda a memória, toda CPU, eu não estou conseguindo trabalhar. Mas aí a coisa andou, né? E aí a gente escreve um pouquinho aí esse artigo. Ontem eu reli esse artigo, foi muito divertido, sabe? Fiquei lendo. Nossa, que coisa interessante a gente reler essas coisas. E aí a gente conta um pouco dos recursos da época. E aqui, como vocês são uma audiência extremamente simpática, a gente também vê que a gente faz bobagem. Olha só, para quem foi meu aluno, vamos ver se está aqui. Ué, ele não está passando aqui, como é que eu faço isso aqui? Ele está pulando muitas páginas. Dá um clique no PDF. Agora acho que eu vou botar o vídeo. Desce para baixo. Desce para certinho. Agora vai certinho. Ele está pulando aqui. Olha só. Momento penitência. Momento penitência. Olha só, a gente fala, olha, fazer a regressão linear, você digite solve T transposto, blá. Isso aqui é heresia, né? Cadê meus alunos aqui falando, como é que você escreve isso aqui, né, Elias? É lógico que você não faz a conta aqui, né? X' x a menos 1, x' y, né? A gente escreve que é assim. Isso aqui você escreve no papel, né, Benilton? Não vai fazer essa coisa aqui, não. Então vocês veem que absurdo, né? Um sujeito que escreve uma linha de código dessa deve ter o pescoço e talvez outras partes do corpo extirpadas. Mas, enfim. Mas a gente conta um pouquinho essa história. Tem o livro do Terry Speed e Deborah Nolan. You know this book, Jacob? Terry Speed and Deborah Nolan, Stack Labs, beautiful book. Using R for teaching statistics for researchers. Beautiful book. This is 2001. The same year of the release of R. Então, a gente elabora aqui um pouquinho sobre esses recursos e isso sai uma nota no ISBA, né? E aí, durante esse tempo, eu tive várias oportunidades com elementos da comunidade. Só para vocês terem ideia, os congressos de R não eram congressos de R, não existia o user, né? Aliás, eu era um user, hoje eu sou um abuser, né? Eu tô mais pra... Mas, enfim, no começo era o Distributed Statistical Computing, era o congresso no qual você falava de R. E aí você ia nesse congresso, encontrava a comunidade, depois que se estabeleceu, principalmente a partir da fundação da R Foundation, a cultura dos congressos de R. Então esse era o cenário que a gente foi acompanhando. Agora, vamos lá. Em 2002 eu volto para o Brasil, encontro alguns usuários de S+, São Carlos tem uma tradição grande de S+, algumas pessoas no setor bancário utilizando S+. A lista do RStat já existe, passa a existir logo. Opa, eita, está passando para frente aqui, velho. Tá. Eu vou cortar aquela parte do software livre. E a gente começa a usar massivamente em cursos e disciplinas. Então, o primeiro semestre, quando a gente volta do doutorado, a Silvia e eu, a gente faz um negócio assim, ao invés de pegar a disciplina, eu pego 1/4 de várias disciplinas do departamento e dou a parte computacional. Então, a Silvia dava inferência, eu dava a parte computacional. O Elias foi aluno dessa primeira turma, né? Eu achava que ia ensinar alguma coisa para alguém, aí eu olhava para a cara do Elias, estava o Elias assim, você quase escutava o tic-tic-tic-tic na cabeça, né? Você sabe que o Elias não raciocina, ele escreve programa, né? Você fala, bom dia, Elias, ele, check B, O, tic-tic-tic-tic, tá, if, else, if, se o tempo em Curitiba tá bom, dê bom dia.
Se não, fala bom dia na medida do possível, né? E assim vai. E aí a gente faz isso em várias disciplinas, faço curso de inferência bayesiana, faço curso de análise de experimentos, etc. E a gente vai tentando introduzir mais rapidamente a cultura em várias disciplinas. Montamos um documento, uma estratégia de migração de software, de abandonar sistemas operacionais que não sejam software aberto, de abandonar a licença de software num prazo de 1 ano. Então a gente faz uma transição de 1 ano, lenta, gradual e segura, mais ou menos como, né, o processo de anistia. E a gente vai, então, migrando daquele modelo que vocês conhecem para um modelo, falar, não, vamos dar um curso baseado numa linguagem gratuita e a partir disso as pessoas aprendem outros softwares à medida que necessitarem. Mas a gente deixa de ficar ensinando um monte de software e deixa de ficar trabalhando principalmente com software que não seja livre, né? Isso implica uma mudança de cultura e uma oportunidade. Uma oportunidade porque você passa a fazer alguma coisa e você aprende com esse processo. Eu ganhei uma certa oportunidade, né? Ganhei uma certa comunicação dentro da nossa sociedade em função dessas experiências. E aí a Embrapa me chama para dar um curso, o Geraldo sentado lá assistindo o curso, me dando trabalho, me provocando o tempo inteiro, o Geraldão, né, da Embrapa, quem conhece, que foi bem legal ter ele no curso. Esse curso passa por videoconferência para todas as unidades da Embrapa e eu faço aquele material que o Fernando referiu, que durante muito tempo foi um material útil. Infelizmente, nós vamos retomar ainda, né, Fernando? O Fernando vai ajudar, a gente vai botar aquele material em outro formato. E aí surgem outras oportunidades, algumas que eu gostei muito, em particular está no CNJ, que eu tive a oportunidade de conhecer o Rondon, que vai ser nosso palestrante convidado numa outra apresentação. E uma vez eu estou dando um curso lá em Lavras, eu contei essa história para o Guilherme Rosa ontem, eu vou contar de novo aqui para vocês. Estou dando um curso lá na UFLA de R, de 4 dias, foi até uma experiência não muito agradável, porque num dia de curso eu passei mal, fui parar no hospital, porque eu peguei uma virose, não tem nada a ver. Mas fora isso, o curso ainda sobreviveu. E eu ensinava o curso e tinha um cara lá que fazia umas perguntas muito fora do que eu estava acostumado nos cursos. E aí daí a pouco eu estava dando o curso para esse cara, porque ele, né, eu falava num troço, ele já sabia, já perguntava outro e tal. Eu falei, pô, esse cara devia estar dando o curso, né? Não eu. Porque, pô, o cara me apertava de todo jeito. E por conta dele eu acabei incluindo materiais novos do curso, como construir pacote, etc, etc, etc. Né? E hoje é meu colega, o Valmes, né, que puxa, está aqui, puxa as coisas do Leg, faz aquele logo, etc. É o nosso artista aí. E, bem, vocês sabem a quantidade de material que o Valmes disponibiliza nas listas, uma participação muito grande. Então, a gente vai encontrando pessoas assim, né? E aí, esse é um encontro talvez não casual, né, Valdes? A RBR se estabelece porque a gente passa a ter aqui no departamento o Elias e Valmes, o Elias e o Wagner, que fizeram a graduação aqui, e depois o Fernando, que se junta a gente, que também trabalha bastante nessa parte do R, e com um aspecto que eu acho fundamental. O Fernando vai dar uma aula num curso meu semana que vem na pós-graduação, de algo que eu considero marcante no R, que é um instrumento para pesquisa reproduzível, Reproducible Research. Isso é muito importante, isso é importante desde a década de 90, mas isso ganhou muita visibilidade nos últimos anos. Esse é um hot topic na ciência, o que é Reproducible Research? Então, é um tópico muito importante e o R fornece as ferramentas para você. É um dos softwares que desde cedo te fornece ferramentas para isso aí. Principalmente a filosofia de disponibilização de conteúdo. O Fernando falou isso, mas eu vou ressaltar. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente faz aqui no LEG, é que tudo que a gente faz, a gente bota blogs, hoje bota num monte de rede social, Twitter e tal. Eles me falaram que tem até um Tinder que eles estão querendo criar lá, uma página do LEG no Tinder. Mas aí eu já não estou fora, eu já estou fora dessa, né? A Silvia já olhou torto ali para mim e falou, você não, né? Então, e a história continua, né? Hoje o curso da estatística gira em torno dessa linguagem.
em particular, ainda ensinamos R e cada vez mais aprendemos. Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês, que para mim é muito importante, gente, que é a formação e a atuação de pessoas em estatística. Eu tenho uma visão que a gente sempre formou e se preocupou muito em formar estatísticos naquele negócio, você tem que saber derivar a expressão do limite inferior de Cramer-Hall, senão você não é um estatístico. E se você nunca provou o teorema central do limite antes, você não merece sequer o seu diploma, tá certo? E assim por diante. O que eu estou querendo dizer? Que a formação era muito baseada na teoria estatística. A partir do momento que você tem computação e ambientes computacionais inclusivos, que não são exclusivos, são inclusivos, você permite pessoas desenvolverem habilidades em diferentes direções. Eu tenho visto ao longo desses 26 anos do UFPR a emergência de talentos por saber lidar bem com as questões computacionais. Então, a parte de base, de teoria, de fundamentos de estatística é extremamente importante, mas não é toda a história. E essas pessoas se comunicam, entregam trabalhos e interagem com outras áreas, valorizando a profissão e o exercício da estatística. Tá certo? Então, o que eu acho legal em linguagens, isso não é o R. O R, como eu disse para vocês, é um acidente de percurso, Linux, momento, etc. Mas a questão de você ter linguagem e não mais usar software, não mais apertar botão, mas você ter linguagem que permite que as pessoas expressem a sua criatividade nas análises e na entrega dessas análises, abre oportunidades profissionais de pessoas desenvolverem e mostrarem seus talentos. Então, eu passei anos entrando no departamento para ensinar as pessoas. Hoje eu entro no LEG e fico sentado aprendendo com as apresentações de muitos dos nossos alunos de graduação. Está aqui o Eduardo, nosso aluno que nos ensina bastante. Estou vendo o Gabriel lá em cima, que me ensina mais do que eu ensino ele hoje em dia. Vai fazer o TCC sobre a minha orientação. Hoje eu aprendo mais com ele do que ele comigo. Vocês entenderam o que eu quero falar? O ambiente de compartilhar conhecimento, que é uma coisa importante que a gente tem no LEG e que a gente tem nas linguagens de software livre. Junto com a possibilidade de você ter uma linguagem, ela permite realmente um diferencial na qualidade. Eu acho que nós formamos cada vez melhor as pessoas com esse tipo de mentalidade. Então, hoje em dia, vários programas de pós-graduação utilizam, mas a gente ainda tem um espaço para melhorar a comunicação, principalmente como nós introduzimos isso em outros ambientes. Eu vou pular, por conta do atraso, um pouco dos comentários sobre software livre, mas isso não é tão importante. Mas, basicamente, isso aqui não parecia tão óbvio. A frase que eu gosto é isso aqui, ó. Quando você deixa de investir, gastar dinheiro em licença de software e passa a investir em pessoas, né? Ao invés de, a gente escreve, o Patrick e eu escrevemos isso lá atrás de forma provocativa no nosso artigo, que era, ao invés de gastar dinheiro pagando licença de software, vou mandar os estudantes de pós-graduação ir para congresso em lugar legal, tipo Curitiba, assim. Uma outra coisa que eu queria fazer um registro histórico, cadê o outro artigo aí, Fernando? Eu não queria deixar de fazer um registro histórico. Tinha um outro artigo, não está aí. Está na minha apresentação. Bem, eu vou deixar lá. Tem um artigo sobre o R, de 99, me fugiu o nome da revista, do professor Francisco Cribari e Zargos, o seu coautor, que também introduz o R para a comunidade de econometria. Acho que é Journal of Econometrics, se não me engano. Esse artigo é belíssimo. Não deixem de ler esse artigo. A introdução que eles fazem, a história do R, como é que aquilo ajuda, como é que ele se insere. É mais assim, mais um software para econometria. O título do artigo é mais ou menos assim, é um software review, né? Yet another software for econometrics, alguma coisa desse tipo. Não deixem de ler, vai estar o link ali na apresentação. É muito legal, muito bem escrito. Aliás, tudo que o Cribari fala, explica para quem já assistiu uma palestra dele, é de um didatismo impressionante. Então, linguagem, observar, presença obrigatória. Vamos lá.
Então, o R é uma linguagem com vantagens e não de ser uma linguagem interpretada. Eu vou pular um pouco isso, mas eu já antecipei aqui também. O importante é isso, olha, ensino, profundas implicações no ensino, capacitação flexível para o mercado, você trabalha com formação de pessoas, tendo esse ambiente, atendendo melhor as necessidades de profissionais que sejam versáteis. Estimular a criatividade, isso que é legal. Você tem a linguagem, a pessoa não tem que usar uma coisa que alguém pensou que tem daquele jeito. A pessoa fala, não, eu faço do meu jeito, eu arrumo da minha forma. E nesse ponto não é só o R, né? Qualquer linguagem dentro desse escopo de software livre e linguagem do ensino. Quer dizer, a gente não tem que ensinar software, não tem que ensinar a apertar botão. De observadores passivos a protagonistas, você torna os alunos participantes do curso. E aí você tem trabalhos de graduação que são muito interessantes. Eu tenho tido a oportunidade de orientar alguns trabalhos, como vários outros aqui, né, que trazem inovações na forma como esses recursos são usados. E a frase do Viviano e do Ripley no livro deles, "Programming is the best way to debug your ideas", ela é sempre interessante a gente lembrar. Agora tem uma história, e essa história, de novo eu vou me referir ao Hardcore Team, em particular ao Kurt Honert, que é uma pessoa fundamental no Hardcore Team, que uma vez ele falou, Paulo, você devia escrever um artigo sobre o impacto do R nos países em desenvolvimento. Porque a partir do momento que você tem linguagem e software livre, você diminui um gap que a gente tinha muito mais pronunciado entre os recursos que as universidades do exterior tinham e que a gente tinha aqui no Brasil. Para quem não viveu essa época, vários de vocês aqui são jovens, a gente não acompanhava, a gente não tinha o dinheiro que tinha para pagar a licença de software, não é, Clarice? A gente não conseguia competir, era difícil, a gente vivia meio de favor, mudando o setlist, mudando senha, usando coisa legal, enquanto os caras faziam tudo, então podiam colocar lá nos seus artigos que publicaram, fizeram, usaram tal recurso. A partir do momento que você tem essa cultura do software livre, aí vem Linux, R, as várias linguagens, você equilibra o jogo em termos de acesso a recurso. Você pode não fazer estatística e não disputar o espaço nos papers por outras razões, continuam gaps em outras, mas não pela razão de acesso a software. Tá? E isso é uma coisa que o Hardcore Team sempre teve em mente, que eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque eu escutei do Brian, do Bill, do Kurt, do Fritz Leach, eu escutei várias vezes deles a preocupação em relação a isso. Então isso é uma coisa legal também, que permite a gente amplie as possibilidades de educação e pesquisa estatística e, como parafraseando aí, adaptando a frase de Milton Nascimento, toda estatística tem que ir onde o povo está, né? Então eu falava aqui da pesquisa reproduzível, isso é uma área extremamente importante, linguagens como R provém um ambiente importante para isso. Gente, eu não vou me alongar nessa história, quem quiser, a aula do Fernando vai ser transmitida, esse nosso curso de pós-graduação está sendo transmitido online. Quem quiser acompanhar a aula do Fernando, quarta-feira que vem, a partir de 16 horas, só me escrever, eu passo o IP, vocês podem acompanhar online, tá? Ela está sendo, pelo YouTube, está sendo broadcasted, né? Mas, olha só, você faz um experimento, você trabalha num órgão público, você ganha dinheiro para o seu projeto, você faz um experimento para crescimento de batatinha com fungo tal, não sei o que, blá blá blá. Aí você faz, as plantas crescem, você mede o que tem que medir, você vai lá, faz a análise estatística, publica o resultado, coloca o p-valor que deixa o referido feliz e diz que aquele efeito aconteceu. Ninguém viu o dado, ninguém viu o código. Por que você tem que acreditar naquilo? Isso é normal. Nós fazemos ciência há anos assim. Isso não é diferente de uma frase que eu escutei uma vez num congresso, que o John Kent, da Universidade de Kent, me fugiu o sobrenome dele, já lembro, numa discussão de um artigo científico, fala assim, criticando os métodos de MC, eles falam MC igual Medieval Statistics, MC seria igual estatística medieval.
Porque ele falava assim, olha, antigamente em matemática, quando a pessoa propunha um teorema, ela propunha o teorema. Era um problema do leitor provar aquilo, não se publicava a prova. A prova era por conta do leitor. Gente, a gente faz até isso hoje, né? A gente não publica a prova, a gente não publica os dados, a gente não mostra o código. Por que alguém tem que acreditar que eu fiz a análise? Só porque eu falei que eu usei a análise de variância tal e o teste de comparação de média tal. E daí? E o dado? Você mexeu no dado, não sei o que, você fizesse desse jeito. Vocês percebem? Então, pesquisa reproduzível toca nessa questão. Toca nessa questão. De quem é o dado? Né? Essa foi uma frase que causou bastante discussão no curso da Embrapa lá atrás. O dado é seu? Você que está dentro de uma instituição, vamos pensar na rede pública, paga com dinheiro contribuinte, inclusive seu trabalho, o dado é seu? Então isso é uma coisa para a gente refletir, né? E por que a gente tem que acreditar? Então reprodutibilidade é importante e essa é uma questão importante. A integração hoje em dia é enorme, né? Vocês têm saídas do R para as mais diversas formatos, páginas, softwares, aplicativos, etc. Sistemas que são construídos, a Embrapa tem um sistema de monitoramento de doenças todo baseado na linguagem rodando por baixo, uma coisa muito legal, o trabalho do pessoal lá do Sul, da Embrapa de Bento Gonçalves. Eu já estou quase acabando, mas basicamente o R é um grande laboratório de ideias e implementações, por vezes com várias implementações da mesma ideia, o que gera muita crítica, mas também pode gerar pensamentos do tipo, a diversidade é uma vantagem biológica, né? Que legal que a gente tem 5, 6, 7, 10 tipos de implementação do mesmo algoritmo de MCMC, não tem um só, que é o que normalmente tem nos softwares que não são linguagens abertas, né? E aqui a minha frase favorita, né? Eu gosto muito dessa frase que surgiu na lista do R, this is R, there is no if, only how. Esse é o autor da frase. E com essa frase eu encerro a minha apresentação e agradeço os meus colegas pela oportunidade de conversar com vocês aqui um pouquinho. Obrigado, gente.